Bom dia, meus irmãos, graça e paz em Jesus. Espero que todos estejam desfrutando do amor de Jesus, da sua graça. Hoje nós vamos continuar a conversar sobre fé, porque nós desenvolvermos a nossa fé é muito importante. Jesus, em alguns momentos de cura, ele disse, não tinha visto ainda tamanha fé. Não quer dizer que nós podemos aumentar a nossa fé. Nós podemos confiar cada dia mais, aprender a confiar cada dia mais. Os discípulos pediram, Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus disse, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês transportariam os montes. É claro que Jesus está querendo dizer que a fé é nós que temos que ter, não é Jesus que nos dá a fé, que aumenta a nossa fé. É nós que, a partir do momento que nós temos Jesus, que nós aceitamos ser discípulos de Jesus, que nós aceitamos a vida espiritual que Jesus nos oferece, nós passamos a ter fé. E à medida que os anos vão se passando, à medida que a gente vai aprendendo cada dia mais, conhecendo cada dia mais a Deus através da sua palavra, nós vamos desenvolvendo cada dia mais a nossa fé. Mas nós temos que buscar esse desenvolvimento. Abraão, quando Deus disse para ele, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão era um príncipe, era um homem muito rico, mas no entanto ele ouviu o chamado de Deus e por fé ele caminhou pelo deserto, ele caminhou por muito tempo até chegar aonde era a terra que o Senhor Deus tinha designado para ele viver. Ele habitava em tendas e ele caminhava de lá para cá, de cá para lá, até ele chegar aonde o Senhor Deus lhe disse. E também Deus disse, você vai ter um filho. E ele já tinha 100 anos quando a promessa se cumpriu e Sara já era idosa e teve o filho que o Senhor tinha prometido. Então a fé é nós caminharmos com Deus por onde Ele nos conduzir. É nós confiarmos que o Senhor está nos levando para lugares melhores, para onde nós devemos estar na presença do Senhor. Quando Deus disse para Abraão, você sacrifica o seu filho Isaque. E Abraão imediatamente pegou. Isso está registrado em Gênesis 22, 2. Imediatamente Abraão pegou Isaque, o cutelo, pegou os 2 servos e foram caminhando em direção ao monte que Deus determinou. E esse monte ficava a 3 dias de distância. E eles foram caminhando em direção a esse monte. Imagina você caminhando com seu filho por 3 dias, sabendo que no final você vai sacrificá-lo. Mas a fé de Abraão era tão grande que ele, chegando lá, ele disse, ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com jumento, eu e o rapaz iremos até lá, aí havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então a fé de Abraão era tão grande que ele sabia que ele ia passar por uma prova de fogo, mas que ele teria vitória no final, porque ele disse, por mais que ele ia sacrificar o seu filho, ele disse para os seus servos, eu e o meu filho iremos e voltaremos. Então, ele confiou, ele acreditou. É assim que nós devemos viver nas nossas horas de angústia, de medo, de tribulação, porque nós vivemos num mundo caído, onde
tomamos decisões erradas, onde nós pecamos, onde nós nos afastamos do Senhor. Por isso nós temos muitas tribulações em nossa vida, muitas derrotas, e nós temos também quando o Senhor prova a nossa fé. No caso aqui, Deus estava provando a fé de Abraão. E muitas vezes Deus também prova a nossa fé, nos dando dificuldades para vencer. Mas em toda dificuldade, em todo caminho, o Senhor Deus está conosco. O Senhor não nos desampara, Ele nos alimenta, Ele nos sacia, Ele nos fortalece, Ele nos dá a condição de vencer cada dificuldade. Aqui em 2 Coríntios 5:7 está escrito: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, a nossa dificuldade é grande, mas o Senhor Deus está conosco, nos conduzindo e nos ajudando a chegar aonde Ele preparou para que chegássemos. Deus abençoa cada um. Um ótimo dia a todos. Que todos possam descansar e ter fé que o Senhor está caminhando com cada um. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se puder, curta, compartilhe, comente essa mensagem, se inscreva no canal e obrigado por assistir o vídeo. Amém. Glória a Deus.